Convido agora para o uso da palavra, representando a Associação Médico Espírita de Mato Grosso do Sul, Flávio Braun Fiorda, médico, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria. Boa tarde. Boa tarde, Campo Grande. Muito bem. Um paciente depressivo já chegaria e falaria, boa tarde por quê? Né? Mas, enfim, é muita alegria que a gente ouviu todas as falas durante a manhã, os colegas aqui agora à tarde, né? Ouvindo, se colocando nos lugares de cada um também, percebendo que a luta é coletiva, né? Nós estamos aqui trabalhando no mesmo barco para aprender como a se ajudar e ajudar os outros, né? Essa é a função nossa. Eu vou dar alguns pontos de vista aqui, Ercília já falou bastante, e alguns slides eu vou pular um pouquinho mais rápido para não ficar um pouco repetitivo. Vou dar um ponto de vista que não quer dizer que seja a verdade absoluta, mas um ponto de vista que vai fazer a gente pensar um pouquinho, tá bem? Então vamos lá. Tá aqui. Aqui mais uma vez eu recomendo o site da AME Brasil para vocês acessarem, tem muita publicação boa lá, que vocês podem ver as outras revistas da AME, no item de publicações, amebrasil.org.br. Está o site da AME Santos também, para quem quiser acessar, fiquem à vontade. Uma parte dessa fala nossa de hoje está no livro Saúde Integral, que eu escrevi uma partezinha junto com o Décio e outros amigos da AME, que a gente trouxe aqui também, à disposição de quem quiser ler mais coisas sobre esses assuntos. E a questão do aborto, que foi falado pela manhã, nas revistas Saúde e Espiritualidade da Associação Médico Espírita, tanto da questão da bioética, como a história da doutora Marlene, e também na revista específica do aborto, que tem mais informações, mais detalhes, inclusive a questão das consequências psicológicas pós-aborto, enfim, que é um tema muito delicado e que cabe à AME, à AGE, à ABRAP não julgar, mas acolher, né? Estamos aqui para isso, né? Então fica aqui as nossas lembranças. A figura clássica de um paciente depressivo, sempre para baixo, né, com aquele mau humor crônico. Então, mais ou menos aí 15 a 20% da população está passou ou vai passar pelo transtorno depressivo. Então é muita gente, né? 1/5 quase da população. Ocorrência em mulheres o dobro do que nos homens, talvez pela variação hormonal ou pela questão da sensibilidade feminina, talvez, são hipóteses, né? Uma série de sintomas que a Ercília já declarou bastante, todo o quadro clínico, eu vou pular um pouquinho para a gente ganhar tempo também. Vamos lá. Então, basicamente, né, teríamos a depressão do tipo endógena, pela deficiência aí dos neurotransmissores, de um episódio assim único ou recorrente, pode ser leve, moderado ou grave, ou persistente, que entra numa classificação chamada distimia, que é uma depressãozinha crônica, um mau humor crônico, ou secundária a algumas doenças orgânicas, por exemplo, tumores, AVCs, problemas hormonais, como o hipotiroidismo, ou reativas a fatores externos, as coisas da vida, a perda que todo mundo passa, frustrações, irritabilidades, né? Como já foi dito aqui hoje. Mas aqui eu chamo a atenção também para a questão psicossocial, para a questão bioquímica, para problemas emocionais que a pessoa passou, traumas emocionais ou físicos ao longo de uma existência, falando a princípio só desta encarnação, ok? E a questão do temperamento. Todo o quadro clínico que eu pulei os slides, né, reflete alguma coisa que já vem de dentro. O temperamento é o jeito de ser de cada um, aquilo como nós gostamos de nos mostrarmos para os outros, às vezes com máscaras, às vezes sem, mas é o jeito pelo qual a gente vai se relacionar com o outro na sociedade, em casa, com os nossos parentes, amigos, colegas, irmãos, etc, etc. Uma questão fácil da gente entender o que é o temperamento. Se eu perguntar assim para vocês, por exemplo, se eu falar para o nosso mestre de cerimônias aqui, nosso colega que controla o tempo, se eu falar para o nosso amigo aqui, meu amigo, seu sapato é muito feio. Ele pode reagir de 3 formas, basicamente. A primeira é jogar o sapato dele fora, jogar no lixo. Por que eu falei essa frase infeliz, né, que não tem nada a ver com o sapato dele? Que o sapato dele é muito feio. E ele não confia em si mesmo
estando num quadro de depressão, com pensamentos negativos, e concorda com coisas infelizes que dizem a ele, ele joga o sapato dele fora. Mesmo que ele goste do sapato dele, ele não tem uma opinião própria, a autoestima está lá embaixo. O segundo tipo de reação, como ele pode reagir, né, quando eu falo que o sapato dele é feio, ele pode jogar o sapato dele na minha cabeça. Uma atitude raivosa, agressiva, como a Ercília falou, né? Porque eu não tinha nada que falar do sapato dele, quem é você? Você está me metendo em coisas da minha vida e joga o sapato na minha cabeça. E a terceira maneira, talvez a mais correta, a mais ideal ou a mais saudável, dele reagir quando eu falasse que o sapato dele é feio, e olha que é, hein? Olha só, né? É mais ou menos assim: Flávio, meu irmão, se você achou o meu sapato feio, não compre um igual para você. Branda e serenamente. O meu sapato já está pago, foram 9 prestações de R$10. Não tem chulé, confortável, brando e sereno. Qual de nós consegue ser sempre assim? Levanta a mão. Opa, o amigo lá do fundo. Só que não. Né? Isso é o temperamento. É o jeito que cada um reage. E esse temperamento vem sendo construído há várias encarnações. Coisas passamos nessa vida, fáceis ou difíceis, ou mais ou menos? Claro que sim. Superamos algumas coisas, fatores. A vida é uma eterna montanha-russa, às vezes estamos lá em cima, estamos ali embaixo, aprendendo coisas sempre, na fase boa, na fase ruim. Então, as coisas da vida vão continuar acontecendo, mesmo que não me agrade. Fazendo uma pesquisa rapidinho aqui com vocês, o público de Campo Grande. Se eu perguntar para vocês agora, levanta a mão quem gosta de chocolate. Pode responder, fique à vontade. Eu levanto as duas, que eu adoro chocolate. Quem gosta de pizza no sábado à noite? Ou as duas, ó, meu amigo lá, né? Pizzólogo. Enfim, agora levanta a mão quem gosta de ser contrariado. Ercília, você gosta? Nem eu, não sou bobo. Como eu falei ontem um pouquinho, né? O ser humano gosta das suas coisas, das coisas da vida, do seu jeito. É difícil aceitar do jeito do outro. Eu quero esse púlpito aqui. Não, o púlpito tem que ficar para lá, o microfone para cima, para baixo. Não, eu quero do meu jeito. Uma vez eu atendi uma paciente no consultório, e lá no consultório eu não tenho secretária. Minha secretária fica só com o celular à distância na casa dela, né? Então eu tenho uma sala de espera e quem abre a porta sou eu mesmo. E eu não uso roupa branca, eu uso roupa normal, calça, jeans, tênis, sapato, camisa assim, normal, enfim. Eu não fico fantasiado de médico, aquela coisa toda, né? Eu abri a porta, aquela senhora deve ter ido por indicação de alguém, ela olhou para mim e falou assim: o médico é você? Eu falei: sou. Pode entrar, senta aqui, por favor, se quiser usar o toalete, tomar uma água. Eu estava finalizando uns papéis que eu estava vendo na minha sala, ela esperou uns 2, 3 minutinhos, aí eu chamei para a minha sala, que é conjunto ali, né? Eu sentei na minha cadeira e a minha mesa fica virada para a parede. Eu não fico atrás da mesa, como os nossos amigos aqui estão, né? Eu fico de frente para o paciente porque a mesa fica ligada aos computadores, aos fios, à impressora. Então eu fico sentado à frente e mais ou menos 2 ou 3 metros o paciente senta num sofá de 2 lugares, enfim, né? Aí ela chegou e falou assim: você vai ficar sentado aí? Eu falei: vou, aqui é onde eu atendo. Ela falou: não, está errado, o médico tem que ficar atrás da mesa. Vamos mudar sua mesa de lugar. Eu falei: opa. É verdade, gente, não é história de pescador, não, tá? Não, pode deixa a mesa aqui, né? Vamos conversar, né? Por que você está me procurando? O que eu posso te ajudar? Então, vocês imaginem, se ela queria mudar a mesa da minha sala, que ela nunca me viu na vida, vocês imaginam o que ela faz na vida dela, na casa dela. Como, obviamente, esse padrão de comportamento deve ter gerado alguns atritos, o que vocês imaginam? O que ela veio pedir ajuda lá no consultório? Ela estava se queixando do quê? Começa com a letra D, de depressão. Pode falar. Depressão. Doutor Flávio, eu tenho depressão. Mas será que era mesmo? Tem casos que sim, tem casos que não. Tristeza não é depressão. Tristeza é tristeza. Mas como, obviamente, as contrariedades da vida estavam fazendo ela se sentir sufocada e ela não tinha resiliência, não se adaptava, não desabafava ou não fazia uma terapia, ela só queria
ou antidepressivo, que às vezes é necessário e eu uso. Mas tem momentos que você fala, minha querida, seu caso não é para antidepressivo. Seu caso é para aprender algumas coisas que a gente pode conversar numa boa. Como eu não prescrevi o antidepressivo, ela nunca mais voltou no consultório. Mas eu dei um recadinho. Sem ser dono da verdade, eu dei um recadinho para ela tentar refletir, sem julgar, acolhendo numa boa, e quem sabe, porta fora do consultório, ela pudesse pensar algumas coisas e mudar uma coisinha do seu jeito de ser, do seu padrão de comportamento. Então, comportamentos assim que a gente percebe, irritabilidade, frustração, às vezes são causas, mas às vezes já são consequências. Como a gente vai ver aqui a questão da parte neuroquímica, né? Já é consequência, não é causa primeira. O meu estado de humor, de uma irritação crônica, de uma frustração, de uma irritação que não passa, ela vai lesar o meu patrimônio fisiológico e as minhas células não vão mais funcionar de uma maneira saudável. Então, se na medicina, na psiquiatria tradicional, tenta-se explicar tudo pela bioquímica ou pela genética, o que vai explicar a bioquímica e a genética, senão a minha alma, eu mesmo? Essa alma que vem reencarnando de tempos em tempos e vai formando uma personalidade, uma individualidade que se expressa hoje como Flávio, como todo mundo que está aqui hoje, que tem qualidades, defeitos, pontos fracos e pontos fortes. Mais uma vez, a gente não pode tratar o rótulo, a gente tem que tratar de uma pessoa. E além das causas espirituais que a gente sempre aborda em congressos que falam de espiritualidade, né? Mas vamos lá. Nossos neurotransmissores, né, as células, né, que vão funcionando aqui, fazendo o sistema elétrico, ondas mento-eletromagnéticas, né, a famosa sinapse aqui entre um neurônio e outro, nessa pequena animação, onde o neurotransmissor passa de uma célula para outra. Os principais neurotransmissores, serotonina, noradrenalina e a dopamina. Temos aqui, numa neurotransmissão normal, vocês imaginam, por exemplo, uma balsa que atravessa um rio de uma margem para outra, né? Os neurotransmissores têm que ir de uma margem para outra, de um neurônio para o outro. O que acontece na depressão é que esses neurotransmissores ou são menos produzidos pelo nosso próprio corpo, porque eu estou cultivando sentimentos não saudáveis, aí cabe uma excelente, boa psicoterapia que tentamos fazer, ou esses neurotransmissores se perdem no meio do caminho, como se caísse da balsa e não atingisse a outra margem do rio, ou nós estamos produzindo enzimas que comem, entre aspas, esse neurotransmissor e ele fica um pouco mais baixo, eu vou desenvolver um quadro depressivo. Então, a partir dessa linha de raciocínio, vem a medicina e com a bioquímica e com os remédios para tentar corrigir o que pode estar saindo de um padrão normal de funcionamento. Então, numa neurotransmissão normal, né, temos aqui o neurônio com os neurotransmissores indo de um lado para o outro, em quantidade normal, nessa visualização, nessa margem do rio indo para o outro rio. O normal está aqui, né? Esses neurônios não podem ficar perdidos, tem que ir de um neurônio, esses neurotransmissores, digo, não podem ficar perdidos aqui, entre uma sinapse, né, entre um neurônio e outro, então eles têm que passar para passar a ideia, para passar o pensamento, para passar a mensagem para a próxima célula, porque é como se fosse uma fiação elétrica. Se eu corto o fio, a lâmpada não acende. Então, numa analogia, é mais ou menos isso. Tudo bem? Vamos lá. Na depressão, nós, por situações não saudáveis de pensamentos ou sentimentos, nós criamos enzimas que comem os neurotransmissores, que não recaptam mais esse neurotransmissor, fazendo ele se perder no meio do caminho. Imagina um carro numa balsa cair no meio do rio. Olha que tristeza que é. O neurotransmissor está caindo ali e não está sendo salvo. Daí o remédio que visa, de alguma maneira, equilibrar esse sistema químico. Em resumo, é isso que está acontecendo. Mas não é a causa primeira da depressão. Numa visão epigenética. O que vem antes da genética? O que vem antes da bioquímica? Então, na depressão, então, nós temos receptores que estão falhando e eles estão se perdendo aqui no meio desse caminho, estão escassos. E vem a reposição pelos medicamentos, que são vários medicamentos, vários tipos de antidepressivos. Tá? O tratamento vai visar inibir essa recaptação e voltar ao nível fisiológico. Tudo bem? Rapidinho, para a gente ter tempo aqui, o tempo não para, né? Vamos lá. E a Sapucaí é grande ainda, né?
Então, inibidores de monoaminoxidases, tipos de antidepressivos, não seletivos e reversíveis. E aqui tem exemplos de vários tipos de remédios. Tá? Seletivos e reversíveis, inibidores não seletivos da recaptura de monoaminas, que são as serotoninas e as noradrenalinas, ou antidepressivos tricíclicos, como, por exemplo, a amitriptilina. Inibidores seletivos de recaptura de serotonina e noradrenalina, como a duloxetina. Seletivos da recaptura exclusivamente da serotonina, a famosa fluoxetina, e assim por diante. Tá? Inibidores da recaptura da serotonina e antagonistas alfa-2, e assim vai. Só que, às vezes, num tratamento medicamentoso, você, dependendo do que o paciente fala, de todo o quadro clínico que a Ercília falou muito bem agora há pouco, e que eu pulei alguns slides, você vai usar este ou aquele tipo de remédio, com a vivência, com a experiência e com o uso prático de cada um deles. Então, tem horas que funciona, às vezes, um tipo de remédio para um paciente, e um paciente com as mesmas queixas, na mesma intensidade, o remédio A não funciona para B. E às vezes tem que controlar a dose, às vezes tem que trocar de remédio, por isso que às vezes demora para acertar também. Mas em todos os pacientes com vários graus de depressão, o recado que a gente vai dar é o mesmo, para se conhecer, ver o seu jeito de ser e se melhorar. Porque senão você coloca a esperança só no remédio, e às vezes eu também recebo pacientes falando lá no consultório, você é minha última esperança. Aí eu falo, ferrou, né? E agora? O que eu faço, né? Então, é um paciente que já está cansado, né? Já passou talvez em vários outros profissionais da psicologia ou da psiquiatria, e de repente ele fala, não, esse aí é espírita, tem superpoderes, né? Mas não é assim que a coisa funciona, né? As coisas são, a gente tem um jeito de atender um pouco diferenciado? Sim, temos, mas a gente faz um tratamento também tradicional, dando alma à medicina, literalmente, né? Injetando alma naquele ser que é a ausência da alma, como foi dito agora há pouco, né? Então, às vezes, o remédio não dá certo, você tem que trocar de remédio. E tem paciente que trocou de médico tantas vezes, porque também põe a cura no profissional de saúde, seja o psicólogo ou o psiquiatra. Não coloca a potencialidade de cura em si. E é muito fácil também pôr a responsabilidade no outro. Eu estou aqui para você dar um jeito em mim. Opa, são frases que eu ouço, né? E é um tipo de jeito de ser que a gente vê, vamos analisar um pouquinho mais. Aqui são outros tipos, outras classificações de antidepressivos, né? Antagonistas, os adrenoreceptores alfa-2 e assim vai. Eu vou pular um pouquinho essa outra parte aqui, só a título de curiosidade. Tá bem? Cabe aqui a gente tentar lembrar também a diferença entre o depressivo unipolar, que é a depressão clássica, da depressão bipolar, que é aquela pessoa que varia de humor entre a depressão e a euforia. Tá? Então é outro remédio que a gente vai usar, não é só o antidepressivo. Tá bom? Então tem aqui outro tipo aí de classificação, é o F31, né? Deixa eu pular essa parte, que o tema aqui não é a bipolaridade, é só para a gente trazer que alguns antidepressivos para transtorno bipolar, muitas vezes, agravam o quadro e não melhora. Na verdade, eu tenho que usar estabilizador de humor. Mas para fazer um diagnóstico de transtorno bipolar, não é uma consulta só. É acompanhamento por meses, às vezes anos. E é muito comum a gente falar, nossa, acho que eu sou bipolar, de manhã eu estava rindo, à noite eu chorando. Não, não é assim que funciona a coisa. São períodos de maior euforia, de maior depressão. Só para entrar um pouquinho nessa ciranda, já vamos voltar para a depressão unipolar, que é aquela depressão crônica. Tudo bem? Vamos lá. Então, o que a gente tem visto em tendências depressivas, analisando casos de reencarnação, casos de terapias de regressões que eventualmente a gente possa fazer, então uma tendência humana, ter uma dificuldade de frustração, não gostar de contrariedades, querer sempre tudo do seu jeito, não gostar de receber crítica, não gostar de receber bronca, só querer aplauso e elogio, mas não vai ser sempre assim. Como é que chama quando eu não gosto de ser contrariado nunca? Porque eu acho que eu estou sempre certo. Eu me acho superior ao outro. Isso chama prepotência. Isso é humano, tá? Isso eu também sou e todo mundo às vezes também é. Então, se eu dar brecha para essa prepotência, nesses exemplos que eu estou falando agora, que tome conta de mim, o que a vida vai falar para mim? Flávio, menos. Eu, vida, não vou fazer todas as suas vontades.
Você imagina um pai e a mãe que faz todas as vontades do seu filho. Você cria um cara muito mimado. Vai ser difícil controlar. Tem que ouvir não desde casa, porque a vida vai falar muito não lá fora. Então, se eu não sei ouvir não, se eu quero sempre tudo do meu jeito, o recrudescimento desse caráter que eu trago de várias encarnações, de não gostar de ser contrariado nunca, gera então a frustração, a subjugação, a irritabilidade, a raiva. E quando a gente questiona muitas vezes o paciente com a depressão, nem sempre ele está com tristeza. O que a gente consideraria uma tristeza verdadeira? Alguém da minha família desencarnou, estou triste. As outras tristezas, na verdade, são inconformismos, são raivas enrustidas. E pela raiva, pela sintonia de vibração, como eu falei ontem, a gente sintoniza o obsessor FM, que joga minhoca, pensamento ruim na minha cabeça, como ideia de suicídio, nada dá certo, sou uma vítima, sou incapaz, sou infeliz, tudo que puxa para baixo. O quadro clínico da depressão, que o obsessor adoraria que se compraz de me ver para baixo. E fica uma coisa cíclica, crônica. Então, se eu tratar só com antidepressivo e não tratar com a psicoterapia, gente, não adianta. Então, ou eu aprendo com os erros, ou eu vou ficar me culpando eternamente, como já foi dito aqui também, né? Tem que ter sempre um aprendizado, transformar problemas em oportunidades em aprendizado. Aqui, André Luiz fala dos estados mentais influenciando os bióforos, forças psicossomáticas das mitocôndrias, aonde, nessa interferência por sentimentos não saudáveis, abaixa a nossa imunidade, maior mitose celular, tendência à probabilidade de câncer. Olha o pensamento influenciando a célula. Quantas vezes a gente não ouviu falar assim, nossa, eu fiquei nervoso, deu uma queimação de estômago, ou fiquei estressado, deu uma dor de cabeça. É tão comum até conosco, né? Aqui são pesquisas falando que pessoas que cuidam da sua espiritualidade melhoram do seu estado de humor. Vamos passar rapidinho aqui que meu tempo está acabando. Vamos lá. Então, o tratamento pode ser que seja medicamentoso? Sim. Não é vergonha tomar remédio. Não é vergonha pedir auxílio psicológico. Não é vergonha pedir auxílio psiquiátrico. Muito pelo contrário, uma atitude de amor próprio. Quando as pessoas batem a porta, seja no posto público ou no consultório, as pessoas estão pedindo ajuda. Elas não estão falando, não tem mais chance, acabou. Elas estão lá para pedir ajuda, até que for a última, não sei, mas estão lá para pedir ajuda, né? Existem alguns casos que a ciência trata com eletroconvulsoterapia, até hoje, mas agora é feito com anestesia, antigamente não era, até para depressão. E quando dava choquinho, o obsessor saía correndo, né? No segundo choquinho já saía embora, né? Suplementos alimentares, atividades físicas, estimulação magnética transcraniana, para ver se aquele sistema do neurotransmissor voltava a funcionar, fisiologicamente falando, e terapias convencionais ou a TVP, se for o caso, mas uma boa terapia que ajude aquele paciente a se amar mais e amar mais o próximo. A famosa reforma íntima. Podemos utilizar tratamento complementar da casa espírita, se o paciente aceitar? Lógico, água fluidificada, desobsessão quando for o caso, passe. Sim, sem dúvida. Prática de caridade, fazer o bem, sair do ócio. Sim, sem dúvida. Mas quando você fala, às vezes, isso para o paciente faz assim, não quero. Nada está bom, nada me agrada. Né? Aumenta a dose só da fluoxetina. E assim vai. Tá? Então, minha gente, essa frase aqui está no site de um grupo que eu faço parte, da SBTVP, Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada. São 3 dicas, né? Que a nossa felicidade consiste em coisas simples. Transformar problemas em oportunidades de aprendizado. Se utilizar de brandura e resignação sem se sentir fraco ou fracassado, pois ter razão não é aval para irritação. E, além disso, querer sempre tudo do nosso jeito nem sempre é possível, nem sempre é necessário e nem sempre é inteligente. E quando nada mais tiver jeito, tem que tentar perdoar. Guardar mágoa só alimenta a depressão. Ficar preso no passado só alimenta a depressão. Levanta a âncora, vai com esse navio para frente, vai visitar outros portos, se arrisca na vida, vai viver. Finalizando, só um minutinho, por favor. Amor próprio, né? Disciplinar os próprios impulsos, trabalhar cada dia, produzindo a melhor que pudermos, atender aos bons conselhos que traçamos para os outros, não fazemos para si, mas só aconselhamos para os outros, né?
aceitar sem revolta a crítica e reprovação, esquecer as faltas alheias sem desculpar as nossas, evitar as conversações inúteis, receber o sofrimento e o processo da nossa educação, calar diante de ofensa, retribuindo o mal com o bem, não jogando o sapato na minha cabeça, ajudar a todos sem exigir qualquer pagamento de gratidão, repetir as lições edificantes tantas vezes quantas fizerem necessárias, perseverando no aperfeiçoamento de nós mesmos, sem desanimar e colocando a serviço do Divino Mestre hoje e sempre. Do livro Paz e Renovação, Chico André Luiz. Obrigado pela atenção, um grande beijo, fiquem com Deus.